Meninos, agora a gente vai ver sobre as propriedades dos radicais. Nós vamos ver 6 propriedades. Por que a gente estuda essas propriedades? Porque vocês vão aprofundar lá no nono ano em radicais, operações com radicais. Nós vamos ver as propriedades, como descobre a raiz quadrada de um número por meio de fatoração. A gente vai até racionalização de denominadores. O ano que vem vocês aprofundam mais. E por que a gente usa essas propriedades? Essas propriedades a gente vai usar ela para justamente quando a gente chegar nas operações, você realizar a operação baseado em quê? Baseado na propriedade. A propriedade vai te dar o embasamento necessário para você resolver a operação. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, e que eu já falei para vocês lá atrás, a radiciação, ela é o inverso da potenciação, assim como a adição e a subtração são inversas. Então, a radiciação e a potenciação, elas são operações inversas. E a primeira propriedade vem me dizer o quê? Se elas são inversas, ela vem falando para mim que o radical pode ser escrito na forma de potência. Eu posso transformar essa radiciação em forma de potência por causa dessa primeira propriedade aqui, primeira propriedade, radical escrito como potência. Já que a radiciação é a operação inversa da potenciação, todo radical pode ser escrito na forma de potência. Raiz quadrada de 25. A gente já descobriu a gente já aprendeu que isso aqui chama-se radicando. Isso aqui é o símbolo da raiz. E nesse buraquinho aqui é o índice. Agora, para eu escrever essa potência, essa radiciação na forma de potência, o que vai acontecer? Disse para vocês na aula anterior que quando não tem nada aqui no índice, no buraquinho, quer dizer que sempre vai ser 2, porque é raiz quadrada. Outra coisa, aqui nesse radicando, se eu perguntar para você, qual que é o expoente? Você vai falar assim, não tem. E se não tem, é quanto? Não é 1? Então, tem o 1 aqui, escondidinho, e tem um 2 aqui. Eles só não precisam aparecer. Porque 25 elevado à primeira não é 25. Então, é como se fosse 25 sobre 1 na fração, Você sabe que tem, ele só não aparece. Então, eu vou pegar o meu radicando vai ser a base. O meu expoente vai ser o numerador e o meu índice vai ser o denominador. Então, isso são inversos, mas representa a mesma coisa. Letra B. Eu tenho o índice 5, expoente 2. Eu vou conservar o meu radicando. O 2, que é o expoente, ele fica sendo numerador. O 5, que é índice, fica sendo denominador. Então, isso e isso, mesma coisa. Só que isso está na forma de potência e isso está na forma de radiciação. Aqui, tem umzinho escondido aqui. Então, vai ficar 4 elevado a 1/5. Segunda propriedade, e eu afirmo para vocês, falo com precisão, das propriedades é a que a gente mais vai usar. Quando a gente estiver lá fatorando para descobrir a raiz quadrada, porque lembra que eu falei para vocês que a gente ia descobrir raiz quadrada, ia começar a calcular a raiz quadrada de números maiores. Você está lá numa prova de vestibular, como é que você vai fazer?
você não pode usar calculadora. Então, você tem que usar a fatoração para você descobrir a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta. A gente vai aprender a fazer tudo isso, porque ainda vocês não sabem, né? Vocês sabem aquelas radiciações mais simples. Então, vamos para a segunda propriedade. Se o radical possuir índice igual ao expoente do radicando, o índice é igual ao expoente do radicando. A raiz será igual à base do radicando. De maneira grotesca, é como se eu eliminasse isso aqui. E se eu eliminar isso aqui, o que sobra? 4, só porque esse índice é igual a esse expoente. E essa propriedade é a que a gente mais vai usar. Então, ela você tem que saber mesmo. Aqui, eliminei porque aqui o índice era 7 e o expoente era 7. O que sobrou? 6. Terceira propriedade. A terceira propriedade fala que a raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo valor. Como assim? Tá vendo que aqui eu tenho, no radicando aqui, eu tenho 56. Eu tenho expoente 2 e aqui eu tenho índice 3. Por exemplo, eu preciso fazer uma simplificação para fazer uma operação, mas eu preciso que aqui seja 9. Então eu vou multiplicar por 3. Só que se eu multiplicar aqui por 3, aqui eu também vou ter que multiplicar por 3. Aí eu vou ter o radicando 56. E agora eu vou ter índice 9. E agora eu vou ter expoente 6. Eu não vou alterar o resultado. Por quê? Eu precisava do índice 9. Eu tinha 3 e precisava do índice 9. Eu multipliquei por 3. Mas como eu multipliquei o índice por 3, eu vou ser obrigada a multiplicar o expoente daqui também por 3. Aqui, eu preciso... Se aqui não tem nada no índice, quer dizer que tem 2, né? Eu preciso que ele seja 6. Para ele ser 6, eu não teria que multiplicar ele por 3, porque eu já tenho 2. Mas eu preciso que ele seja 6. Então, eu multiplico por 3. Mas se eu multipliquei aqui por 3, aqui também eu tenho que multiplicar por 3. O radicando continua o mesmo. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Do mesmo jeito que eu multipliquei, eu posso dividir, desde que eu divida pelo mesmo número. Então, por exemplo, eu quero dividir aqui por 2. Aqui eu venho aqui e divido por 2. Permanece o mesmo radicando, só que aqui, 6 dividido por 2, 3. 10 por 2, 5. Então, essa terceira propriedade fala para mim que se eu multiplicar o índice e o expoente do radicando, eu não vou alterar o resultado, desde que seja multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Quarta propriedade. O produto de radicais de mesmo índice é igual ao produto de radicantes. Por exemplo, eu tenho aqui a raiz quadrada de 40. Eu quero escrever esse 40 em forma de multiplicação. Por quê? Eu preciso de um radicando 2, de raiz quadrada de 2. Por agora, você pode até não entender o porquê, mas quando vocês estiverem lá estudando as operações, vocês vão entender por quê. Aí, por exemplo, eu não sei que 2 vezes 20 é 40, então eu posso escrever raiz de 2 vezes raiz de 20. 2 vezes 20 não é 40? Ou eu poderia fazer raiz de 5 vezes raiz de 8, não dá 40? Quando vocês vão precisar muito dessa propriedade, quando vocês estiverem fazendo a adição de radicais, porque você tem que ter radicais iguais para juntar. E aí você vai usar essa propriedade aqui, ó.
Então, agora você pode até não entender o porquê, mas lá na frente você vai entender. Então, eu poderia escrever raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 8, que dá 40. Lembrando que o índice permanece o mesmo. Eu tenho índice 2 aqui e índice 2 aqui. Eu poderia fazer também, vamos supor, raiz de 2 vezes raiz de 10 vezes outra raiz de 2? Poderia. Por quê? Porque a propriedade me permite multiplicar os radicandos se eu conservar o índice. Aqui, raiz cúbica de 60 é raiz cúbica de 20 vezes raiz cúbica de 3. Ou eu poderia fazer raiz cúbica de 10 vezes raiz cúbica de 6. Não daria 60 do mesmo jeito? Eu escrevi em forma de multiplicação de radicais, conservando o meu índice. Quinta propriedade. O quociente dos radicais, quociente é o resultado da divisão, é como se eu estivesse escrevendo uma divisão. De radicais de mesmo índice é igual ao quociente de radicanos. Tá vendo que aqui eu tenho uma fração, ou seja, eu tenho uma divisão, 10 sobre 5. Eu posso escrever numa forma de divisão de quocientes. Do mesmo jeito que eu escrevi aqui em forma de multiplicação, eu vou escrever em forma de divisão. Permanecendo sempre que eu não posso mexer nesse índice, que ele é intocável. Pronto. Eu só coloquei 2 radicais e permaneci com o meu índice. Aqui na letra B, índice 5, radicando 9, dividido índice 5, radicando 40. Só mudou a maneira de escrever. Aqui eu estava com um único radical, agora eu tenho 2 em forma de divisão. Sexta propriedade. Raiz de outra raiz. Eu tenho 2 raízes. O que eu faço para isso aqui virar uma só raiz? Quando nos depararmos com uma raiz de outra raiz, basta conservar o radicando e multiplicar os índices. Então, eu tenho índice 3, índice 3. Eu vou multiplicar os dois, vai dar índice 9. E conservar o radicando. 2 vezes 5, 10. 10 e o radicando aqui é 24. Então, tá aí as 6 propriedades para que a gente possa começar a trabalhar essa radiciação. Por que você está estudando essas propriedades? Porque você vai precisar dela nesse estudo de radiciação que a gente vai fazer daqui para frente. Então, você tem que fazer o procedimento, mas baseado em quê? Na propriedade que vai te permitir realizar aquele processo.